Boa noite a todos. Brasília, 31 de outubro, 19 horas. De volta aí a essa terra maravilhosa chamada Brasil, depois de ficarmos 12 dias em viagem ali para o Japão, China, Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita. Daqui a pouco falarei rapidamente sobre o que aconteceu nessa viagem. Aqui do meu lado aqui o Jorge Seife, secretário da Pesca, tem um papel excepcional no meu governo, confesso até, né? O pessoal pode não gostar, confesso. Se eu soubesse com detalhes, né, o potencial da nossa pesca e o potencial do Jorge Seife, teria deixado o Ministério da Pesca em vigor. Afinal de contas, traz divisa para a gente, é uma área bastante ampla, a pesca é muito mais do que a gente pensa muitas vezes, né? Tem a piscicultura, em parte não dado devido valor a ela no passado, hoje ele divulga essa ideia da piscicultura no Brasil todo, a gente descobre até, tem lugar que ele foi que eu não sabia que se praticava a piscicultura lá. Quem cria camarão é carcinicultura. Carcinicultura, não é complicado, hein? E quem produz ostra, malacocultura. Nossa Senhora, não? Aqui a minha esquerda, Elisângela, estava com saudade de mim, é isso mesmo? Então, vamos lá, pessoal, para aquecer aqui, enquanto o pessoal chega, jogo rápido, não vai demorar muito, porque afinal de contas tem Goiás e Flamengo hoje, né? Adivinha para quem vou torcer? Seife, rapidamente, Seife, quais são os seus assuntos, o primeiro assunto? Pessoal, uma das ações do Ministério da Agricultura, ao lado da Marinha do Brasil, IBAMA, MMA, é realmente socorrer os nossos pescadores artesanais profissionais da região Nordeste. Nós estamos fazendo um trabalho excepcional, especialmente em pessoas, pescadores que não eram assistidos pelo seguro defeso, como por exemplo os catadores de caranguejo e também as marisqueiras, que hoje não têm cadastro no seguro defeso, mas foram as pessoas mais afetadas. Então, queremos trazer essa segurança, que estamos fazendo uma ferramenta, deve sair nos próximos dias, dentro de novembro, para realmente contemplar vocês. Fiquem em paz, que o Ministério da Agricultura essa questão está do trabalhando. do Nordeste, vamos dar crédito aqui ao Davi Alcolumbre, né? Ficou 2 dias com o presidente, um presidente de peso, ninguém nega isso, né? Teve na região, sobrevoou a região, teve no seu estado também, e ele conseguiu, junto à equipe econômica, conceder 2 seguros de defesa para o pessoal que está nos municípios que foram atingidos afetados. Também para o pessoal que cata caranguejo, como é que é? Isso. Então, pescadores de caranguejo e também marisqueiras, que hoje não são contemplados pelo atual seguro. Ou seja, ampliamos essa seguridade social em homenagem ao nosso Nordeste, em homenagem aos nossos pescadores. Em homenagem também ao Davi Alcolumbre. Sem dúvida. Você está com saudade? Quer que ele volte a ser presente brevemente ou não? Olha que resposta. Vai, responda aí, quero ver. Eu prefiro ver o capitão. Olha lá, hein, cara. O cartão vermelho estava no bolso aqui. Outro assunto teu da pesca aí, qual que é? Uma questão também sobre segurança jurídica. Os barcos de atum da região Nordeste, há mais de um ano, vem aguardando os licenciamentos de pesca de cardume associado. Então, já está em análise 200 barcos para a região Nordeste, uma grande região produtora de atum, e 50 barcos para o Sudeste e Sul. Já estamos em análise e em breve vocês serão contemplados com a licença de trabalho de vocês. O que é cardume associado? Que negócio? Tem associação os cardumes? Como é que é? Cardume associado é o seguinte, capitão. Os barcos ficam parados, atraem cardumes e os pescadores em cima ficam pescando no aquário. Fica atraindo o pessoal. Exatamente. Ali na moita, ali, escondidinho, pegando peixe, jogando para dentro do barco, é isso mesmo? Uma tecnologia 100% brasileira inventada pelos nossos pescadores do Nordeste. Como é que o peixe é atraído, pô? Ele gosta de sombra. No sol ele quer ficar na sombra, o barco fica paradinho, eles vêm para baixo e eles só na varinha. E que peixe é que você captura esse tipo de pesca? É o atum. Atum? Que é um... Qual o tamanho do atum? Qual o peso aproximado do atum? Então, o range é grande, capitão, mas normalmente é uma média de 3 quilos. Um peixe maravilhoso. Tá certo. Vamos lá. Eu pesquei muito fazendo caça submarina, né? Parei, ficando velho, pretendo voltar a praticar, porque afinal de contas, né, os problemas que eu tive de saúde, que tinha no passado também, fraturas, um montão de lugar aqui, me sobrou como esporte apenas a caça submarina. Vou voltar a fazer. Maravilha. Tá, pode me convidar que eu sou parceiro. Você mergulha? Claro, Atirinho com os bichinhos? Eu sou homem do fundo do mar, esqueceu? Seu Netuno, né? Claro. Você não é amigo dos peixinhos, não, pô? Não, também. Sou amigo deles e amigo dos pescadores. Outro assunto, vamos lá. Comunidade Europeia.
provavelmente amanhã, pessoal, se não for amanhã, na semana que vem, capitão, nós, com a comunidade europeia, aquele homem apaixonado e a esposa, a pretendente difícil. Então, para nós... Como é que é o negócio aí? O homem apaixonado e a noiva difícil? E noiva difícil. Quem é que nunca passou por um problema desse? Responda aí. Todo espaço, né? Então o Brasil é o apaixonado pela comunidade europeia. Mandamos bombom, mandamos flores, convidamos para jantar. Diz eu te amo. E eu te amo, eu te adoro. Inclusive, foi você que sacou aquela para conquistar a mulher de verdade. Já que você é do ramo. Geralmente o pescador fala o quê para conquistar a mulher? Enquanto não faltar água do mar, não deixarei de te amar. É isso mesmo? Claro. Tá vendo? Você já falou isso ou não? Não, não falei. Só falei... Como é que você conquistou a sua... Na verdade, ela se apaixonou, né? Ela olhou para você e caiu. Isso. Mas eu falei, você é linda como uma sereia. Aí caramba! E ela gosta de mergulhar também, não? Não, não gosta. Não, prefere na piscina. Você enganou, hein, pô? Nada. Só no gogói, ela que tá me enganando até hoje, capitão. Vamos lá. Então, comunidade europeia, eles nos exigiram que nós fizéssemos algumas normativas que será agora, amanhã ou essa semana, publicadas, para no ano que vem eles nos visitarem e se certificarem que o Brasil agora está levando a questão sanitária dos barcos a sério e que essa proibição também afetou a piscicultura, que não tem nada a ver, mas... essa normativa vai beneficiar, nós cremos que em 2020 será aberto para a pesca e para a aquicultura o retorno às exportações para a comunidade europeia. Você não vai responder. Você se lembra do nome dos últimos ministros da pesca? Eu acho que não lembra não, né? Mas desse secretário aqui, tu já decorou o nome dele, é isso mesmo? Outra coisa, está conversando com a economia, não é de agora. Com quem eu converso diretamente é o Paulo Guedes. Partir para quase zero, né? O imposto de importação de barcos. Nós queremos que os nossos tarifas funcionem aqui. Ninguém vai diminuir o imposto tal, de modo que prejudique aqui dentro, mas está em torno de 100%. Ou seja, cada embarcação que você comprar lá fora, você daria para comprar duas se não fosse os impostos. Então está sendo estudado isso aí. O pessoal fala no Facebook, muitos comentários, está vendo. Você não pode ter um imposto extorsivo dessa maneira. Tá certo? Concorda ou não concorda? Concordo 100%. E lembrando também o pessoal da pesca esportiva, que hoje precisa viajar para o Paraguai para comprar artefatos de pesca esportiva, uma grande potencialidade do nosso Brasil. Já conversei com o capitão, ele já passou, Paulo Guedes, está em estudo a redução de importação de equipamentos de pesca esportiva. O imposto é muito alto para importar esse material aqui. Certo. Agora, só curiosidade aqui. Assinamos um decreto que valerá a partir do dia 1º do ano que vem. Tá? Tem um deputado lá que nos ajudou muito, lá do Rio Grande do Norte. Eu não estou lembrando o nome dele. Tu lembra o nome dele ou não? Tu lembra o nome dele? Lembra? Posso falar o nome dele ou não? É o Fábio Faria. Tá? O Marco Feliciano também deu uma força. Porque você tem que conversar com todo mundo. É um decreto, é meu. Mas também que sondar, né? O que vocês acham? Foi o Fábio Faria, o Marco Feliciano, meu irmão era Negão, a gente consulta todo mundo, né? E a equipe econômica topou, assinamos um decreto que vale a partir de janeiro do ano que vem. O que você pode gastar nos free shop passa de 500 para $1.000. E quem vai no Paraguai também, alguns vão de vez em quando lá, passar de 300 para $500. Essa ajuda até quem quiser comprar um materialzinho de pesca no Paraguai. Ajuda, é bem-vindo. O presidente Marito vai gostar disso aí. Tá acabando a tua última pauta. Última. Lá, pessoal, em 2011 foi feita uma lei da pesca, né? A instrução normativa número 10, e que não contemplou vários tipos de pescaria no Brasil, inclusive a pesca continental até hoje é totalmente desregulamentada. Então eu convido a todos a entrarem no site do Ministério da Agricultura e nos ajudarem. Como o presidente nos orienta, menos Brasília e mais Brasil. Quando nós abrimos uma consulta pública, um edital, é para a sua participação, para nós construirmos juntos as legislações necessárias para que você possa realizar a sua atividade em paz, sem problema com a justiça, sem problema de insegurança jurídica, capitão. Agora até me ajuda aqui, a questão de óleo nas praias. Nós não sabemos ainda
da onde veio esse óleo. Tá? O entendimento, não é bater o martelo ainda, que é um derramamento criminoso. Tá? Desde o dia 2 de setembro, vai fazer 2 meses que o governo sabe disso e através dos seus órgãos, o Ministério do Meio Ambiente, o comandante da Marinha, tá? Estão investigando, estão ajudando na limpeza de praias, juntamente com voluntários da região, né? Com o pessoal também, o servidor público do município, todo mundo ajuda a tirar a óleo da praia. Tá? Agora, até o momento, a pesca está sendo proibida lá no Nordeste ou não? De jeito nenhum, capitão, muito pelo contrário. Foi excelente a colocação do senhor. Pessoal, o peixe, nós já fizemos inúmeros testes, tá? Nenhum peixe contaminado, nenhuma notificação do Ministério da Saúde por contaminação do óleo. Os únicos casos de contaminação foram pessoas que estavam sujas desse óleo e usaram thinner ou óleo diesel para retirar do corpo e foram contaminados. Então, podem consumir pescado, está 100% avaliado pelo Ministério da Agricultura, pelo Serviço de Inspeção Federal. Lembrando ainda, pessoal, o peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê uma manta de óleo ali, capitão, ele foge, ele tem medo. Então, obviamente, que você pode consumir o seu peixinho, né, sem problema nenhum, lagosta, camarão, tudo perfeitamente sano, capitão. Obviamente, de vez em quando fica uma tartaruga ali na mancha de óleo, para não falar que ninguém fica, né? Claro. Um peixe, um golfinho pode ficar, mas tudo bem. Estão fazendo o possível, as investigações prosseguem, ela é bastante complexa, a gente espera que cheguemos ao ponto final. Não posso garantir que vai chegar a um ponto final, vamos descobrir, foi aquele navio. Agora, já está mais que comprovado, Universidade Federal da Bahia, tá, que o óleo é da Venezuela. Talvez por isso que a esquerda está silenciosa. Começa a me atacar, como se eu fosse o responsável por isso, como tivesse agido tarde. Eu só podia agir quando o óleo chegou na praia, meu Deus do céu, porque os satélites, os aviões, não conseguiam detectar nada, porque o óleo ela tem uma densidade um pouquinho maior do que a da água salgada, e, em consequência disso, não ficava na flor d'água, ficava ali, em média, 1 metro abaixo. Tá? É indetectável por satélite. Sim. Nem os satélites americanos que nós pedimos ajuda também não conseguem detectar, né? E existe o contrabando de petróleo na região, a gente sabe disso, a Venezuela age dessa maneira, tem embargos contra ela, mas tudo bem. Estamos fazendo a nossa parte, talvez eu consiga um tempo, que a agenda é muito grande minha, para um dia que seja, eu ir na região do Nordeste, quem sabe ali, junto com a nossa marinha, mergulhar em algum local, dar uma olhada em algum coral, ir na praia, tá certo? Ouvir o povo, anunciar, quem sabe, uma nova medida, dizer que nós estamos realmente preocupados com o Nordeste. Agora, eu fiquei 12 dias fora do Brasil, fui criticado. Agora, me representou e muito bem num sobrevoo na região o presidente em exercício, o Davi Alcolumbre, o qual eu estive hoje de manhã com ele no Alvorada. E o ministro Ricardo Salles também. Ricardo Salles, o próprio ministro da Defesa também esteve presente. Sim, sim. Né? O Ramos também, nosso secretário de governo, também esteve presente. Falar um pouquinho de Marinha também, né? Lamentavelmente, essa semana, 3 marginais tentaram adentrar a base naval de Vardelcães, Belém do Pará. Felizmente, houve uma reação por parte da guarda, né? 3 elementos, 2 morreram, 2 CPF cancelado e 1 conseguiu se evadir. E, lamentavelmente, um colega nosso, fuzileiro naval, levou um tiro na perna. O nome dele é Maicon Matheus Costa Teixeira. E, lamentavelmente, a notícia que tivemos agora há pouco, que teve a sua perna amputada. Tá? Lamenta, né? Pede a Deus que lhe dê força, porque não é fácil. Geralmente um colega nosso que está prestando serviço militar obrigatório, ou é concursado, é o fuzileiro, um jovem, né? Tem muito gás, muita vontade, joga teu futebol, faz seu exercício e perde uma perna. Eu lembro que em 1985, eu que era tido como cavalão, né? Um dos meus apelidos, porque eu era pentatleta das Forças Armadas, paraquedista, primeiro lugar no curso de mergulho no grupamento de busca e salvamento no Rio de Janeiro. Dei um salto lá que acabei fraturando os 4 membros. Né? O problema foi a fratura comitiva do osso chamado astrágalo. Mudou de nome agora, não sei qual nome não. Naquela época era astrágalo. Tá? E eu praticamente não mais joguei futebol. Quando jogava era back plantado lá atrás, né? Porque a perna ficou, perdi o movimento do pé. Mas tudo bem, é duro se adaptar,
A gente sabe disso, manda mensagem aí para o Maico Mateus aí. Não é fácil, mas a gente te cumprimenta pelo dever cumprido, né? Dois elementos entraram em óbito e, infelizmente, um se evadiu, infelizmente, tá certo? Mas tudo bem. Vamos em frente? Vamos lá. Acabamos de chegar numa viagem ao Oriente Médio. Como é que foi a repercussão aqui no Brasil? Foi boa a repercussão aqui? A mídia deu o devido espaço ou deu pancada? Deu pouco espaço, mas nós sabemos o potencial, inclusive a nossa origem árabe, né, capitão? Tá. E sabemos do grande potencial de investimento. Eu me criticava no passado que eu tinha uma ligação muito forte com Israel. Tenho sim, mas nada contra o mundo árabe. Tanto é que eu fui muito bem recebido. Primeiro foi no Emirados Árabes, depois no Catar e o terceiro país nosso foi a Arábia Saudita. Muito bem recebido. Nesse último país, inclusive, o príncipe herdeiro, né, qual que cheguei, ele falou, você não vai voltar amanhã sem levar nada para o Brasil. E fez lá conversou com o fundo soberano deles, né? E está garantido 10 bilhões de dólares para investimento no Brasil. E detalhe, falou para mim ainda, né? Você tem que escolher onde você quer aplicar esse recurso. Obviamente, a gente vai conversar com os ministros, temos uma reunião terça-feira. A princípio, infraestrutura, a gente precisa disso. A ideia nossa aqui, eu vou fazer um agrado no Tarcísio, né? O Tarcísio é aquele cara, dê para ele um pedaço de ferro e o Mourão que ele constrói uma estrada de ferro. Tá? Ele realmente, nós queremos aqui ressuscitar o modal ferroviário. Se bem que ele assinou um contrato de concessão, estava com ele uns 2 meses atrás aproximadamente, estava o governador Ronaldo Caiado de Goiás, uma cerimônia excepcional, assinamos esse contrato, falta construir aproximadamente 1.000 quilômetros da ferrovia Norte-Sul. A gente vai ligar lá o Maranhão, né? Desce Tocantins, Goiás, em São Paulo, termina no Porto de Santos. Tá? E faltam 1.000 quilômetros. A previsão é mais ou menos 1 ano e meio, conclui essa obra que já estava em andamento, antes que alguém fale alguma coisa, né? O cara está inaugurando o Abra dos Ossos. A gente não faz nada, vai ficar lá. Agora essa ferrovia está, não sei quantas, mais de 10, 20 anos para ser feita. Tá? Décadas, né? Décadas. Então vai resolver, vai ajudar bastante. O que eu chamo de as costelas, outras costelas que saem dessa ferrovia que vão para municípios produtores, também estão, foi assinado a concessão, né? Contrato de concessão, e nós vamos, se Deus quiser, fazer o Brasil entrar nos trilhos, é isso mesmo? Sem dúvida. Vai entrar literalmente. Outras coisas também pode ser usado esse recurso, com material de defesa, você tem que ter uma defesa com condições de exercer o poder de persuasão, é isso mesmo, Efé? Poder de persuasão, ou seja, o que é persuasão? É igual você quando tem uma arma dentro de casa. O marginal, se ele tem certeza que não tem uma arma, ele vai entrar na tua casa. E não vai apenas roubar você, vai barbarizar a tua família. Agora, quando ele acha que, dentro daquela casa pode ter uma arma, ele não vai. Ou se for, ele sabe do risco que está correndo. A mesma coisa aqui no Brasil. Nas últimas décadas, as Forças Armadas foram ignoradas, né? Não se investiu quase nada no seu aparelhamento, né? E ficamos numa situação bastante complicada no tocante a isso. E devemos ter umas Forças Armadas, sim, preparada para conter, ninguém quer invadir país nenhum aqui, né? Mas conter uma possível cobiça externa. Ou alguém acha que ninguém está interessado pela Amazônia? Todo mundo está. Agradecer a todos esses países, todos sem exceção, porque tomaram posição de uma forma ou de outra favorável a nós, no tocante à soberania na Amazônia, naquele episódio que há pouco tempo um chefe lá da União Europeia levantou a sua voz contra o Brasil. Então essa viagem foi coroada de sucesso, outras coisas foram tratadas, tá? Inclusive no penúltimo dia aconteceu aquele fato lamentável da TV Globo, querendo me associar a um possível mandante, né, da execução da ex-vereadora, a senhora Marielle Franco, tá? Mas foi rapidamente desmentido por nós, uma live logo depois. Tem quantas pessoas na live assistindo aquela live? 107 mil. Não, está errada. Não, na hora. A minha live lá, depois daquela... 5 milhões já bateu 5 milhões. Dá uma olhada aí na minha live aqui, daquela live que eu fiz lá da Arábia Saudita, que foi de improviso, né? Acabou a matéria da Globo. Eu entrei no ar. Tá? Meu advogado lá, o Frederic, me avisou que ele foi chamado, acho que meia hora antes, foi avisado, vai ter uma matéria contra o seu
o presidente Jair Bolsonaro, o senhor advogado dele, compareça aqui. Se ele estivesse viajando, não ia ter ninguém lá para assistir. Ele foi, inclusive me relatou que ele ia, eu queria que ele falasse ao vivo, né? Mas a Globo não dá espaço para ao vivo, né? É um jornalismo, desculpa aqui, né? O Bonner, te contrariando, Bonner, um jornalismo canalha, sem escrúpulo. Desafio vocês a me convidar para falar por 10 minutos sobre esse episódio. Desafio vocês. Vocês não falam tanto em direito de defesa, em jornalismo limpo, honesto. Desafio vocês. Hoje eu falei com o Datena. O assunto não foi esse, foi outro, mas o Datena sempre me dá um espaço quando tem algo complicado, né? Como hoje a questão do Eduardo Bolsonaro, né? Queria que eu falasse. Falei, se bem que quem fala pelo Eduardo é ele, não sou eu. Mas falei no assunto, deu espaço para a gente e não fica criticando com vocês de forma covarde. Fazem o tempo todo comigo. Agora, como vocês bem disseram na matéria, se o elemento, né, segundo o porteiro, entrou no meu condomínio, disse que ia para minha casa, às 17h10, dia 14 de março do ano passado, numa quarta-feira, e vocês dizem que eu estava em Brasília, porque eu estava em Brasília, ainda bem que teve votação eletrônica, presença no painel, porque se fosse um dia sem painel, sem nada, eu tinha que me virar os 30, né, procurar testemunha, sei lá o que for, para dizer que estava em Brasília e não estava no Rio de Janeiro. Tá? Então o jornalismo canalha de vocês da Rede Globo, tá certo? Quanto foi? 6.257.000. 6.200.000 pessoas assistiram aquela live, está aqui no Facebook. Aqui. Então um jornalismo que vocês queriam me vincular ao fato em si, por, né, um dos suspeitos de ter executado a senhora Marielle Franco, ter alugado uma casa ali na mesma rua que eu morava. Não era vizinho, não, eram umas 4, 5 casas depois da minha. Mas tudo bem. Fiquei sabendo no dia 9 de outubro, uma quarta-feira, que eu estava no processo, através do governador Witzel, do Rio de Janeiro. Ele teve acesso a um processo que corria em segredo de justiça. E fiquei sabendo também que ele estava interessado em meu nome estar lá. Muita coisa mais aconteceu, mas lamento o delegado que presta serviço diretamente para o Witzel, não é de forma apenas administrativa, né? Pelo que nós estamos sabendo, ele reporta ao governador tudo o que acontece, né? E ouviu o porteiro assinou, não sei se o porteiro leu o que estava assinando ou não, se o porteiro falou aquilo mesmo, tá? Eu espero que o porteiro, que vai ser ouvido agora pela Polícia Federal, juntamente com o MP, né, federal, vai ser ouvido e ele fale a verdade do que aconteceu. Agora, pelo que tudo indica, o senhor é delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O senhor não representa a Polícia Civil do Rio de Janeiro, não. Pelo amor de Deus, não vou adjetivá-lo aqui, não. Tá? Mas, com a secretária eletrônica da portaria, está lá, 17 horas e, se não me engano, 43 minutos. 30 minutos, mais ou menos, depois de que o porteiro ligou para mim. Tinha aqui meu nome no painel de votação em Brasília. Mas 17 horas e 10 minutos, ele não ligou para a minha casa 58, ligou para outra casa. Está bem claro no registro lá para que casa ele ligou. E o seu Jair, não teve Jair nenhum na parada. E a voz não é parecida com a minha. Algumas horas antes, a minha esposa recebeu uma entrega, que foi para casa minha, assim. Uma hora depois, do porteiro, o meu filho Carlos recebeu via interfone também, um Uber que foi apanhado lá. E se vocês dizem que eu não estava lá, por que botaram a matéria no ar? Vocês viram o tamanho da repercussão logo depois nos jornais eletrônicos? A manchete é uma coisa. Porteiro diz que matador de Marielle foi na casa do Bolsonaro. A matéria embaixo, na maioria das vezes, fala a verdade, mas a manchete era para exatamente denegrir. O tempo todo massificando, né? Agora, por que a Rede Globo tem sempre, em primeiro lugar, né, acesso a processos que correm em segredo de justiça? Como é que consegue isso? Então, esse jornalismo porco da Globo, Bonner, porco da Globo, tá certo? Espero que acabe, que vocês tomem vergonha na cara. Não façam um jornalismo sujo como esse aí, tentando vincular a minha pessoa à execução da Marielle. O que vocês querem comigo, vocês não vão ter. A mordomia que vocês tinham no passado, né, anunciando aí estatais,
bancos, o próprio governo anunciando, não vai ter mais isso aí. Esse dinheiro público não é para dar para vocês. Eu até fico aí admirado muitas vezes. Eu vejo tantos patrocinadores da Globo. Será que o pessoal não pensa? Eu estou patrocinando uma empresa que mente o tempo todo, faz fake news o tempo todo. Eu teria vergonha, se eu fosse um grande empresário no Brasil, anunciar qualquer coisa na Globo. Vergonha! Uma TV Globo que esculacha a família quase que 24 horas por dia. Olha o padrão de novela, olha o padrão dos programas à tarde, que a TV entra na casa dos outros, daí o isentão fala, é só desligar a televisão. Mas o pai e a mãe estão trabalhando muitas vezes. Tá? Não ajuda em nada. Uma hora de televisão estraga um ano de educação na escola, ou de instrução na escola, tá certo? E continua fazendo esse trabalho sujo. É lamentável uma televisão que nasceu em 65, vocês falam tanto em ditadura militar, né? Vocês nasceram em 65. Vocês deveriam abrir mão da concessão, foi da ditadura, pô. Tudo do regime militar não presta, né? Isso, no Tocantins vocês têm até razão, realmente, nasceu em 65. Tá? Outra coisa, não tinha acabado ainda, me ajuda aí, Cid, não tinha acabado ainda a matéria da Globo, né? Publicou uma matéria no Radar da Veja, Sim, senhor. que Robson Amorim, tá? Boninho, o que ele falou mesmo ali? Que o governador já sabia na semana anterior, o governador Witzel sabia na semana anterior que essa matéria ia ser vazada para a Globo. Vê se é isso mesmo. Para não ter dúvida aqui. Vale a pena. Você pode até falar, mas você não acredita na imprensa? Poxa. Vou ler aqui a matéria do Robson Bonin, da revista Veja. Adversário político de Jair Bolsonaro, o governador do Rio, Wilson Witzel, tá vendo aí, governador? Não tem que responder para mim não, responde para Veja. Soube com antecedência das provas, olha só, provas colhidas pela polícia do Rio, sobre o surgimento do nome do presidente na investigação do assassinato de Marielle Franco. Na semana passada, governador, o senhor que se elegeu usando meu nome. O senhor que se elegeu ao lado de Flávio Bolsonaro o tempo todo. Na semana passada, segundo o interlocutor, relatou ao Radar. O governador não escondia a euforia com os fatos revelados nesta terça-feira pelo Jornal Nacional. Então o governador sabia que ia vazar essa questão, tá? E estava comemorando. E vou te confessar, vou falar mais uma coisa. Quando meu avião decolou no penúltimo sábado para a China, tinham lá 4 parlamentares. Tá? Eu esperei o momento certo, 2, 3 horas depois, juntei os ministros. Eu quero falar uma coisa para vocês. E contei o que ia acontecer. Não me culpe de ter tido possível acesso a um processo que corria em segredo. Não. É porque no dia 9 de outubro, uma quarta-feira, se não me engano, por coincidência, no Clube Militar aqui de Brasília, Clube Militar de Brasília, não do Rio de Janeiro, Brasília, eu estava no aniversário de uma autoridade, de um ministro. Lá para as 9 da noite, me avisam que está chegando o governador do Rio. Eu falei, pô, quarta-feira, governador do Rio em Brasília, qual é desse cara? Mas tudo bem, é o direito dele. Quando o Witzel entrou, né, ele se assustou comigo lá dentro, me chamou num canto e falou, olha, o processo está no Supremo. Eu falei, que processo? Com o teu nome. Como com o meu nome? Que processo? O processo da Marielle. Que processo da Marielle? O porteiro citou aqui que um dos dois suspeitos, né, de ter executado a Marielle foi na tua casa no dia do crime, que foi exatamente 14 de março. Eu não estou sabendo de nada, pô. Como é que você teve acesso a isso? Não, é reservada. Pensei até que ele estava agindo. Quer dizer, eu já sabia do que ele já fazia contra Flávio Bolsonaro. Tá? A força que ele dá para que esse processo do Flávio Bolsonaro aí chegue, né, a um ponto de, quem sabe, incriminar meu filho, a exemplo que ele queria agora, com essa sua, eu não tenho dúvida, né, a sua participação na confecção do inquérito do caso Marielle, que o meu nome também fosse para os tribunais um dia. Como o outro filho meu, Carlos, é investigado também no Rio de Janeiro. Com a minha família toda no Vale do Ribeira, né, a sua vida já foi levantada pela Receita, toda levantada. Como tentaram incriminar o Hélio Negão como se fosse um grande fraudador do INSS uns 15 anos atrás. Então já conhecia o governador. Falei para o pessoal
dos parlamentares, dos ministros, porque eu tinha obrigação de falar, porque a informação que eu passei a ter é que ia estourar na minha viagem. Eu falei, olha, se estourar na viagem, uma vinculação pela TV Globo, os 4 parlamentares estão comigo, falei para os 4, tá certo? TV Globo, tá? Não se assustem, porque, pelo que eu sei, né, 14 de março, eu estava em Brasília, assim como eu estava no dia 13 e no dia 15, né? E no dia 14 de março, tinha ouvido falar que era por volta das 17 horas, pedir na todo momento que se aperta o botão em Brasília, é para uma comissão, é para marcar presença, ou votar um projeto, fica a tua marca lá. Ou pela visualização também, que tem servidor na Câmara, que fica no ponto estratégico, né? Passando ao deputado João. Ele anota lá a hora que ele passou, o nome dele, o partido, o estado. Então levantamos tudo isso aqui, e quando apareceu então pela querida TV Globo, 17 horas e 10 minutos, se não me engano, na verdade foi 17h13, né? 17h10. A Globo teve acesso ao processo. Não venha com conversinha, TV Globo, que vocês tiveram acesso apenas à planilha de presença. Não, vocês tiveram acesso a todo o projeto. Afinal de contas, o governador já sabia disso e o governador sempre vazou para vocês esse tipo de informações. Como vazou do Flávio Bolsonaro lá atrás, tá? E como trabalha. Agora, por que o vice trabalha contra mim? Se nós elegemos, né? Ele era um ilustre desconhecido, duvido quem conhecesse o juiz Witzel no Rio de Janeiro, duvido, a não ser o pessoal do ciclo de amizade dele. É porque ele botou na cabeça que ele quer ser presidente da República. Nada contra. Quem tem mais de 35 anos de idade e não deve nada para a justiça eleitoral, arranja um partido, né? E concorra. Agora, o que ele botou na cabeça? Que tem que me destruir para me associar à corrupção, a execuções, como aquela velha narrativa de sempre, né? Que miliciano, tá certo? E ele então resolveu, já há algum tempo, trabalha nessa área. Potencializa processos contra a minha família. Tentou fazer o mesmo comigo agora. Witzel, não deu certo. Você perdeu. E que vexame, então foi vaiado agora em Campos, com o grito de traidor. Pelo amor de Deus, jogou tudo fora. Podia fazer uma carreira bonita, com um estado sofrido do Rio de Janeiro, que lamentavelmente agora está na mão de um cara que a gente sabe qual é o interesse dele, né? Simplesmente poder pelo poder. Se acha um gostosão, saltou de helicóptero na ponte de Niterói quando um sniper matou lá, teve que executar mesmo, parabéns, sniper. Tá vendo um sequestro lá, vibrando, tá certo? Agindo como criança, tá? Mas tudo bem, vamos tocar o barco aqui que o Brasil é nosso. Alguma coisa mais sobre o nosso querido governador Wilson Witzel? Capitão, vou citar uma coisa que o senhor gosta, um versículo que o senhor gosta muito e que, graças a Deus, apareceu. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade apareceu, os fatos estão mais do que demonstrados, não só pela digital do senhor, mas pelas fotos e imagens da Câmara no dia, e a verdade apareceu e os mentirosos foram desmascarados. Não à toa que a população, né, WhatsApp, comunidade, e graças a Deus hoje também nós temos as redes sociais, um apoio massivo ao desabafo do senhor para aquela live exclusiva. E em 2022, o Globo, temos um encontro, renovação da concessão. Não é perseguição, não. Pague tudo o que deve, seja 2 negativa, tudo, para não ter problema. Não vou passar a mão na cabeça de ninguém, né? Da Globo nem de ninguém. Vocês têm que estar em dia para renovar a sua concessão. Estou avisando antes para não dizer que estou perseguindo vocês. Só uma maneira eu posso realmente não interferir ao lado da lei nesse processo, se eu morrer até lá. Vocês nada falam sobre quem tentou matar Jair Bolsonaro. Reparou isso aí? Já reparou isso aí? Realmente é um jornalismo porco, sujo e canalha. Tá ok, seu Bonner? Nada contra o senhor, porque afinal de contas o senhor é empregado da televisão, né? Ganhava 800 mil por mês, vocês continuam ganhando como pessoa jurídica, para pagar só 10% de imposto, sem problema. Somerval Pereira, não esqueci também não, hein? Palestras via Senac, milionárias, tá certo? Mas tudo bem. Para falar bem do governo de plantão, como não vai ter mais palestra, né? Dá um cacete em mim, mas tudo bem. Uma coisa importante aqui, vale para qualquer estado do Brasil, para qualquer região. Nós sabemos que o ativismo ambiental falou alto no Brasil nos últimos 10, 15 anos. Falou alto. Né?
A sanha de demarcar a terra de indígena para cá, quilombola para lá, área de proteção ambiental, parque nacional, estação ecológica. Basicamente, contaminaram o Brasil, como se tivesse com sarampo, né? Ou catapora, melhor dizendo, catapora. Tudo bem. Baía de Angra dos Reis. Sofri também no passado com um processo de crime ambiental, parecido com esse, né? Se eu não me engano, foi 12 de março de 2002, se eu não me engano aqui. Era uma terça-feira, tá? Me acusaram de ter cometido um crime ambiental mais ou menos 11h30 da manhã. Só que por volta das 14 horas, estava meu dedo no painel de presença em Brasília. Escolheram o dia errado para me acusar injustamente. Mas o Jornal Globo, por 3 vezes, deu uma página, eu levando pancada do jornal, como criminoso ambiental. Bem, chega o processo final da linha, a Globo não deu nenhuma linha, nada sobre o episódio em si. Sangrei 2 ou 3 anos como criminoso ambiental. Como sangrei por 3 anos como racista naquele processo conhecido como Preta Gil. Só para recordar aqui, 3 anos depois, quando o Supremo resolveu mandar a PF lá no programa do CQC, do Marcelo Tais, pegar a fita bruta, qual a resposta do programa? A fita foi reutilizada. Tá certo? Estava ali a prova de que respondia as perguntas da Preta Gil, inverteram a resposta, e deu aquela confusão toda, mas tudo bem. Baía de Angra, conversei também na Arábia Saudita, conversei em vários outros países. Possível investimento na Baía de Angra, né? Tem país que ofereceu $1 bilhão para fazer da Baía de Angra uma Cancún. Eu estou comparando aqui com aquela região do México que fatura $bilhões por ano com o turismo. Nós podemos fazer a mesma coisa na Baía de Angra. Já conversei com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Já conversei com o Davi Alcolumbre, que são as pessoas que fazem a pauta na Câmara. O Rodrigo Maia mostrou-se extremamente simpático a essa proposta. Agora, para a gente conseguir realmente, né, que o recurso venha para cá e seja aplicado, nós temos que revogar um decreto. E olha só que é o ativismo ambiental. O que revoga uma lei é outra lei, não é isso? O que muda um artigo da Constituição, a não ser cláusula pétrea, é outro artigo da Constituição. O que revoga uma portaria é outra portaria. Mas o decreto ambiental, quem revoga é uma lei. É uma lei. Olha aí. E outra, se eu quiser revogar 3, 4 ou 10 decretos ambientais, eu tenho que ter 10 leis, 10 projetos de lei. Então o Rodrigo Maia mostrou bastante simpático, do Rio de Janeiro, em eu apresentando o projeto, pretendo nos próximos dias apresentar o projeto para revogar, com a justificativa para que nós queremos revogar, fazer o maior centro turístico da América do Sul lá. Pode ter certeza que o brasileiro, em vez de querer ir para Cancún, vai para lá. O pessoal da América do Sul vai para lá, porque a estrutura vai ser bem feita. Precisamos apenas o pontapé inicial, revogar o decreto que demarcou a Estação Ecológica de Tamoios, se não me engano é de 1988. Vai levar emprego para a região, o pessoal da minha terra ali, Mambucaba. Não estou fazendo isso em causa própria. Tem uma casa em Mambucaba, uma mansão na Vila Histórica de Mambucaba, que segundo o jornalista da época valia R$10 milhões. Tentei vender por 1 milhão, ninguém quis comprar. Deve valer uns R$500 mil. Se bem que não vendo não. E olha só, hein? Se a gente conseguir isso, vai valorizar a região toda. Vão fazer toda a infraestrutura. Vão precisar de licenças ambientais. Hoje eu vi o Luciano Hang, né, da Avan, reclamando com razão uma licença ambiental para construir uma loja dele em Rio Grande, se não me engano, Rio Grande. Tá? E ele estava com 150 dias e o prefeito, a prefeitura, não dá a licença. Já está tudo aplanado, um monte de cascalho, de areia, etc. E não dá licença. Está parado. Sabe por que não está dando licença? Você não vai acreditar. Pintou mais um problema. Descobriram, ou foi plantado, 2 pratos que seriam feitos por indígenas no passado. Em consequência, agora vai entrar alguns órgãos do governo, alguns órgãos, eu não tenho ascendência porque os diretores, o presidente, tem mandato, que se não tivesse eu cortava a cabeça mesmo. Quem quer atrapalhar o progresso, vai atrapalhar a ponta da praia, aqui não, tá? E vão analisar agora se aquela terra do Luciano Hang vai ser demarcada como terra indígena. Deve ser para alma de índio, né? Porque não tem índio na região ali. Não tem na região. Eu lembro no Paraná há pouco tempo, não sei como está, procurou um empresário no passado que estava com um problema na FUNAI.
descobriram também uma ponta de flecha de índio no local que já estava bastante avançado para construir um terminal de container. E já estava parado 3 anos, né? Se tiver parado ainda está 5 agora. Mudamos, aí a Presidente da FUNARA mudamos. Está lá um delegado da Polícia Federal, o Xavier, fazendo um excelente trabalho. Estamos acabando com a historinha de Raoni, né? O Raoni ali, ó, que já fala francês, merci beaucoup, melhor que qualquer um. Como sendo ali, tem um monopólio do interesse dos índios. Cada tribo tem um cacique e ponto final. Raramente junta alguns caciques, né? E tem muitas tribos indígenas, como aquela da Izani Calapalo, ali de norte de Mato Grosso, né? O pessoal do rodeio dela quer plantar, quer cultivar, quer explorar o turismo. Tem aldeia indígena, dá para você fazer uma hidrelétrica lá. Ela não pode fazer nada. O que o pessoal do meio ambiente quer? Que o índio seja um homem das cavernas, a vida toda. Se a cobra pica o cara, deixa o cara morrer. Se ele está com uma doença qualquer, deixa morrer. Pô, tem uma loca de índio que tem morcego em cima, que faz a sua necessidade fisiológica, cai no fundo ali. Tem piolho. Colega nosso passando dificuldades terríveis. Irmãos nossos índios. Você conversa com o Izani Calapalo, eu levei para a ONU, ela fala como um de nós qualquer. Ou melhor do que nós, do que muitos de nós. E ela quer isso para os seus irmãos índios. Eu também quero. Temos um projeto pronto para mandar na Câmara, permitindo o índio, entre outras coisas, a garimpar. Daí o cara fala, garimpar. Pessoal, não consegui levantar ainda. Aquele roubo de 700 quilos de ouro, lembra? Não, eu sou presidente, eu não consegui levantar ainda. Para onde estava indo aquele meu saco de pedra preciosa? Com toda certeza, veio de dentro de aldeia indígena, onde espertalhões, né, posam de defensora de índio, mas na verdade roubam o que tem na terra do índio. E eles denunciam o garimpo ilegal quando tem algum problema para eles. Geralmente é assim que acontece. Então, Baía de Angra, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, está na mão de nós três, hein? E do parlamento depois, obviamente. Mas se nós três, eu topo, o Davi Alcolumbre topa, o Rodrigo Maia, praticamente só faltou botar a aliança na mão esquerda. Está topando também, se Deus quiser vai topar. E vamos partir para a gente conseguir recursos da maneira menos difícil, que é através do turismo. Ninguém tem o potencial que nós temos, e a Baía de Angra, eu tenho certeza, se conseguirmos revogar esse decreto, nós vamos investir na região. E pessoal de Mambucaba ali, Mambucaba, Mangaratiba, Paraty, Angra dos Reis, Prefeito Jordão de Angra dos Reis, tá certo? São Gonçalo, São Gonçalinho, né? Praia das Goiabas, todo mundo ali vai ser feliz. Os turistas vão chegar aí. A pesca da região, você pode liberar. Sabe que peixe que dá lá? Só quem mora lá sabe, né? O tal de olho de cão, um vermelhinho, chama sambaro também. Você bota um sabiqui, que na linha tem 4, 5 anzóis. Isso. Você desce 2 metros, faz assim, ó. Você puxa 5 peixes para cima. O pescador vende na peixaria a 20 centavos o quilo. E a peixaria revende a R$2 o quilo. Eu, quando pescava na região ali, não vou mais, o Denilson, né, que é o marido da Val, quer dizer, eu falo do negócio da Val novamente, que vai demorar muito aqui. Estava de férias no dia 10 de janeiro do ano passado, segundo o boletim administrativo da Câmara, estava de férias. A Folha de São Paulo foi lá, vendendo açaí, coitada. Não fatura R$600 por mês vendendo açaí, coitada. Levou uma fama de, como se fosse desvio de função, fantasma. Em férias ela faz o que bem entender. Visita a sogra dela, né? Não sei se o Denilson tem mãe viva aí, visita a sogra, faz o que bem entender. Mas não adianta que a Folha não publicou nada, e até hoje eu levei muita pancada, e ela também foi feito um trabalho sujo por parte da Folha de São Paulo, que inclusive determinei hoje, atenção aí, que seja cancelada a assinatura da Folha de São Paulo aqui no âmbito do Poder Executivo. Quem quiser ali a Folha de São Paulo, passa lá na rodoviária aqui de Brasília e compra lá a Folha de São Paulo. Nós não vamos gastar mais dinheiro com esse tipo de jornal. E quem anuncia na Folha de São Paulo, presta atenção, tá certo? Bem, Baía de Angra, se Deus quiser, vamos chegar lá. Bem, terminar aqui, a economia está indo bem, isso desperta o interesse de países outros, a confiança no Brasil está crescendo, tá? Vamos ter uma inflação abaixo da média da meta, taxa de juros caiu para 5%, quem esperava isso um dia? Lembra que na Constituição de 88 botaram um teto, né, taxa de juros, 12%. Botaram 12%, não pode ser mais que 12%. Bem, depois derrubaram essa
retiradas da Constituição. O governo FHC, no meio dos seus 8 anos de mandato ali, combatia a inflação como? Aumentando a taxa de juros. A dívida está aí, ó, 4 trilhões de reais. Bolsa de valores batendo alta, risco país, um dos menores existentes. Né? Juros da casa própria agora, para quem for comprar, foi anunciado pelo Pedro Guimarães, presidente da Caixa, diminuiu bastante. Quem quiser um empréstimo para casa própria, vai em qualquer banco, mas vai na Caixa Econômica. É o melhor. Os outros bancos vão ter que aumentar, vão ter que diminuir. Estamos fazendo a nossa parte. Sei que o juros de cheque especial está alto ainda. O da Caixa baixou em 40% em relação às demais instituições financeiras. E, mais uma coisa? Daqui a pouco tem Flamengo e Goiás, hein? Goiás e Flamengo. Vamos torcer para quem, galera? Vamos secar quem? O Goiás? Vamos secar o Goiás, né? Tá muito bom o Goiás, né? Pro Goiás não ser campeão, tá ok? Valeu, pessoal. Boa noite aí. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Valeu. Um abraço.